André Silva por aqui na Hiper FM com a companhia a partir de agora com a Filipa Custóias, ela que é nutricionista e à quarta-feira está por aqui na tua rádio para uma pitada de nutrição. Bom dia, Filipa. Há boa disposição desse lado? Claro que sim, sempre. E tu? Ótimo também. Filipa, Vamos tive aí. acesso, como é óbvio, aqui aos apontamentos do episódio desta semana de uma pitada de nutrição e vou-te dizer com muito orgulho que hoje não vais falar para mim. Boa, pronto. Então, há dias Mas para vou tudo, ouvir, não é? pode Mas haver eu uma acho dica, que pode o haver uma dica ou episódio- outra que fique, sim. Mas eu acho que o episódio de hoje é muito útil. Não para Sim, ti, é. mas para muitas pessoas. É quase Mas eu, como como sou aquela serviço pessoa público. controladora que gosto de controlar tudo e mais alguma coisa, eu gosto já inclusive de pões isto controlar tudo em aquilo que tenho prática. na despensa para que não Boa. abra a despensa e diga não tenho nada para comer. Bom, vamos Ok. lá então a isto. Alimentos para se ter sempre em casa. Isso Siga. mesmo. Vamos dividir isto em 2 episódios, portanto eu vou falar de uns hoje e de outros no próximo fim de semana. Ok. Na próxima quarta-feira. Sim. Na próxima semana. Estamos todos a pensar no mesmo, miúdo. Estamos todos a pensar no mesmo. Ainda por cima agora fim de semanas prolongados, não é? Exatamente. Pronto. Estamos todos a pensar no mesmo. E então o episódio de hoje são realmente estes alimentos para ter sempre em casa para evitar irmos ao takeaway ou utilizarmos aquelas apps para mandar vir comida que normalmente nos levam sempre a ter escolhas alimentares menos equilibradas e saudáveis. E então a lista, entre aspas, de alimentos que eu vou deixar aqui como sugestão hoje são alimentos práticos e capazes de fazer uma refeição muito rápida. Que é Sim. isso que hoje em dia nós todos precisamos. Antigamente as nossas avós começavam a cozinhar o almoço às 10 da Levantavam-se manhã. às 7, levantavam-se às 7 para ir fazer o lume e tal, e não sei o quê. Exatamente, Sim, mas sim. hoje em dia a verdade é que nós prezamos realmente por opções práticas e rápidas que nos facilitem a vida. Então eu acho que o primeiro não poderia deixar de ser o ovo. Check. Isto porque é um alimento super completo, ou seja, é uma proteína de alto valor biológico e completa, que tanto dá para os vegetarianos, como é o caso, ou pessoas que comem carne e peixe também. Portanto, Sim, é sim. um alimento muito, muito prático que dá para cozinhar de várias formas e fazer vários pratos, por exemplo, uma omelete em que incluímos alguns legumes ou alguma coisa que tenhamos no frigorífico, até mesmo, por exemplo, uma quiche, que também é uma coisa mega rápida de fazer e que dá para várias refeições. Aqui depois, obviamente, os mais clássicos, o estrelado, o mexido. Muitas vezes eu acabo por sugerir, por exemplo, o ovo para completar uma refeição que a fonte proteica não seja suficiente, ou seja, imaginemos Ou uma que... refeição que a dividir, por exemplo, por 2 ou por 3 não Exatamente. dá ali bem para todos, então acrescentas um ovinho Ovos, e já vai. exatamente. É perfeito, é mesmo isso. E realmente acaba por completar aqui as refeições, para além de que a maioria das pessoas gosta e hoje em dia temos várias formas de fazer o ovo, mesmo aquele clássico estrelado que não precisa necessariamente ser com muita gordura e toda a gente gosta de um ovinho mal passado. Nem toda a gente, mas a maioria das pessoas Sim, realmente sim. gosta. Não é para Depois- molhar o pão. Depende. Há momentos para tudo. Sim. Depois, os enlatados, e aqui falo tanto das fontes proteicas como das leguminosas, ou seja, Sim. os enlatados, hoje em dia temos uma variedade enorme de, por exemplo, peixe enlatado, é Sim. uma opção válida desde que consultem a lista de ingredientes. Muitos deles acabam por ter adição de sal, de gordura, de temperos que não são mega Ter interessantes. preferência, se calhar, por aqueles que são conservados natural em possível, água ou em que vez sejam- de azeite ou óleo. Sim. Exatamente. Pronto, portanto, tentar ir para as conservas que sejam o mais simples possível. E aqui deixo a dica, por exemplo, do atum, que é o mais clássico, mas explorarem outras opções, como é o caso, por exemplo, da cavala, que é outro peixe gordo de excelente qualidade e super saboroso. É enlatado, até vem em filete, portanto não há espinhas, não há nada. Sim. Também o caso de, recentemente, do salmão, ou seja, foi Sim. um dos enlatados que surgiu nos últimos tempos, e também depois aquele clássico da sardinha, que aí muitas vezes acaba por vir sempre com algum molho, mas lá está, tenham algum sentido crítico a olhar para a lista de ingredientes, porque dá perfeitamente para incluir a sardinha
desde que não tenha realmente um excesso de adição de sal ou de gordura. Porque realmente todos estes peixes já são peixes gordos, então não fará muito sentido estarmos a acrescentar ainda mais gordura. No caso das leguminosas, quando eu digo leguminosas, digo grão, feijão, ervilhas, exatamente, acabam por ser uma excelente fonte proteica para, por exemplo, o caso dos vegetarianos e veganos, ou mesmo para pessoas que sejam omnívoras e que possam eventualmente fazer uma refeição vegetariana, porque não? Para além disso, também acabam por ser um acompanhamento, portanto, aquele clássico de atum com feijão frade é uma refeição que tira a primeira pedra quem nunca utilizou essa refeição. Eu por acaso não consigo. Em casa comeu-se isso algumas vezes, não, em casa dos meus pais comeu-se isso algumas vezes e não era daquela refeição. É uma refeição mega rápida e mega prática. Mas há quem goste, sim, no verão, fresquinho e tal, é incrível, sim. Não é digno, eu diria que não é um prato realmente digno de uma estrela Michelin, mas realmente é uma opção que já matou muito prática. Sim, sem dúvida. E por fim, para terminarmos hoje, o clássico da sopa. Ter sempre sopa em casa. A sopa é uma excelente forma de consumirmos hortícolas, ou seja, nós sabemos que efetivamente existem os hortícolas em cru, precisam e exigem um bocadinho de preparação, então a sopa, o facto de já estar feita, é só aquecer e é uma excelente forma não só de consumirmos hortícolas, como também de outros alimentos, como é o caso, por exemplo, das leguminosas, que podemos incluir numa sopa, até mesmo, por exemplo, acrescentar um peixe e temos uma refeição feita. Portanto, aqui a sopa é mega versátil e realmente salva muito dos nossos dias. Era mesmo aí que eu queria pegar. Meus amigos, vocês não têm ideia da dor de cabeça que vocês perdem ao terem sopa no frigorífico. Muitas das refeições de o que é que eu vou fazer para o jantar e amanhã depois não sei o quê e eu vou à pressa. Se houver sopa no frigorífico, metade dos teus problemas do dia já desapareceram. Nem mais mesmo. A sopa é mesmo um alimento de excelência, portanto, se puderem ter sempre sopa feita, é mesmo o ideal, porque realmente qualquer imprevisto que aconteça tem sempre pelo menos a sopa para iniciar a refeição e mesmo que tenham que fazer algo mais rápido a seguir, dá sempre para... uma sopa e um ovinho estrelado. Olha, por exemplo, quantas vezes? Quem nunca? Exatamente. Okay. Na próxima semana vamos manter este tema porque eu acho que realmente é muito útil com outros alimentos. Portanto, não percam. Ok, o episódio desta semana fica depois disponível em podcast através dos podcasts Hiper FM no Spotify e no YouTube. A Filipa volta então para a semana. Um beijinho. Um beijinho, André. Até para a semana.